amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada das questões referentes ao folheto do aulão sobre alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Você não sabe que aulão foi esse? Então veja esse videozinho para ficar sabendo sobre as aulas especiais, os aulões especiais sobre as obras literárias cobradas pelo vestibular da FUVEST 2024. Corre lá que ainda dá tempo para aproveitar essa nossa festa da literatura. A primeira questão é da FUVEST e ela serve para fazer mais ou menos uma recapitulação das características básicas, das características essenciais do alguma poesia. Veja o que a FUVEST pede aqui. Pode dizer que os poemas de alguma poesia filiam-se às propostas estéticas da primeira geração modernista. Lembra de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna, até 1930, que foi a Era Vargas. Então esse é o período que nós chamamos de primeiro tempo modernista. A fase iconoclasta, a fase louca, a fase influenciada pelas vanguardas modernistas. Né? Mas vamos lá. O que a gente vê dessa primeira fase do modernismo? Você lembra que alguma poesia, ele foi escrito, apesar de ter sido publicado em 1930, então alguns até pensam, nossa, então tem a cara do segundo tempo modernista? Não. Ele foi publicado em 1930, mas ele é feito de poemas que foram escritos durante 1920. Portanto, dentro do contexto, dentro daquele contexto, ficou com a cara do primeiro tempo modernista. E é isso que essa questão está pedindo. Veja aí, o que a gente pode dizer? Exalta-se o dinamismo da urbanidade? Sim, isso é a cara do primeiro tempo modernista. Aquela vinculação que o primeiro tempo modernista tinha com o futurismo, né? Aquela coisa que era apaixonada pela cidade de São Paulo, pelo progresso, pela modernidade. Mas o Drummond, ele não tem esse discurso de exaltação, né? Então já começa errando aí, não há uma exaltação, há uma visão crítica, né? Que possibilita uma vida mais... a modernidade, na visão de Drummond, e ele tem razão, né? Não vai te dar uma vida mais plena e satisfatória. Descartada a letra A. Letra B. Demonstram a preocupação, quer dizer, esses poemas demonstram a preocupação do autor em abordar temas relacionados à diversidade cultural brasileira. Como todo cara do primeiro tempo modernista, estamos vendo a identidade nacional, e a nossa identidade ela é múltipla, ela é multifacetada, a partir de uma ótica não é ingênua. O primeiro tempo modernista, e mais ainda o Drummond, eles não têm essa visão ingênua da nossa nacionalidade, eles têm uma visão crítica, né? Já errou aí, que pode ser chamado de primitivista. Então já toda errada a letra B, quer dizer, toda errada. Errada a partir desse momento da ingenuidade. Não há ingenuidade, é uma visão crítica. Descartada a letra B, vamos à letra C. Através do desenvolvimento de temas prosaicos, veja, lembra que eu falei que o modernismo é cocô, é o cotidiano, quer dizer, o prosaico, abordado em uma linguagem coloquial, né? Então, prosaico está certo. Incorpora o cotidiano, olha, o cotidiano como matéria de poesia, idealizando. Não há idealização, já errou a partir daí. Idealização não existe, eu tenho uma visão crítica. Lembra o que é idealização? Que era uma coisa muito comum no romantismo. Eu quero falar não das coisas como elas realmente são, mas como eu gostaria que elas fossem. Isso é idealização. Não tenho isso. Então, Drummond fala das coisas como elas realmente são, defeituosas, críticas, problemáticas. Já errou aqui. Idealizando como âmbito dos acontecimentos e sentimentos sublimes. Não há esse caráter o sublime, sim, o caráter prosaico, o caráter crítico, né? Vamos ver se é a letra D que está certa. Caracteriza-se pela brevidade e pelo espírito de síntese. Brevidade e síntese são correlatos, né? Quase que ficou redundante isso aqui, já que se apresentam na forma de poemas pílula. Veja, um ou outro poema de alguma poesia, ou outro se apresenta aquele poema pílula bem curtinho. Você vê que alguns poemas são extensos, tá? Lembra quando a gente terminou a aula com Romaria? É um poema extenso, apresentando várias e várias estrofes, atravessando a página, né? Bom, então tá errada a letra D, sobrou a letra E. Olha aí, apresentam retratos urbanos, sim, também provincianos. Veja que ele fala da cidadezinha qualquer, que é uma coisa provinciana. Província quer dizer um lugar que não é a grande cidade, que não é o grande centro urbano, em que normalmente, olha como não estou radicalizando, prevalece menos uma lógica descritiva. Ele não está com aquela coisa que a gente vê, por exemplo, de Alencar, que vai ter alguns os naturalistas, como a Luísa Azevedo, que vão descrevendo detalhes, um Essa de Queiroz, né, no realismo, que vão descrevendo detalhadamente. Não. E tem mais o que? Uma perspectiva, olha, o prisma, né? Lembra? O cubismo dele, o prisma, poema de sete faces,
Cada estrofe é uma face desse prisma da realidade. No caso do poema Sete Faces dele, né? Quando você tem Europa, França, Bahia, cada estrofe é uma parte da Europa que ele vai abordando. Então você tem essa perspectiva prismática da realidade vivida e observada. Portanto, olha lá. Para a questão 1, você deve ter assinalado aí a letra E. A questão 2 também é da FUVEST. O que ela fez? Ela pegou 2 poemas. O Sobrevivente, quer dizer, nós, homens da modernidade, somos sobreviventes, né? Em que ele fala, acho interessante que ele fala aqui, ó, há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar, um charuto, aperte um botão. Paletós, abotou-se, veja, parece que é uma questão por eletricidade, do século, comecinho do século XX, mas é bastante atual. Me faz lembrar uma máquina que, não sei nem se ainda está funcionando essa máquina, né? Uma lanchonete lá no aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, né? Que faz salgado, um robô vai fazendo salgado, mas para que isso? E o robozinho faz tudo mesmo, é ele que vai pegar para você ali o produto, vai colocar, fazer a fritura e rapidinho ali, entre 3 e 5 minutinhos, ele vai ficar pronto, sendo que é o próprio robozinho que te entrega. Então para que isso? Essa coisa esquisita, para que necessidade temos disso? E aí você tem um segundo poema em que ele vai apresentar, lembra a vida moderna, como é que é? Cota zero, a gente analisou isso na aula, né? Cota zero, quer dizer, a parte que te cabe, a tua cota é zero. Quando você tem o que, ó? Stop. Lembra o semáforo para, da questão de para. Aí, o carro para no semáforo, no farol, no sinaleiro, como se diz em Ribeirão Preto, né? E aí o que acontece? Você percebe que foi o carro que parou, mas não a tua vida. As duas coisas estão dissociadas. Até perguntei isso na aula, né? Imagina você chegando, saindo de casa, né? Indo para a escola, indo para o cursinho, de repente você percebe, esqueci meu celular. E aí, vida que segue? Quer dizer, se você consegue, e vida que segue normalmente, quer dizer, você não está viciado, você não está subordinado, você não está submisso à tecnologia. Porque se você entra em desespero, e agora como eu vou ficar um dia sem celular? Olha o que a tecnologia fez com sua vida. Mas olha aí, segunda questão, sobre esses versos extraídos de alguma poesia, posso dizer que os 2 textos podem ser aproximados quanto ao tema, a mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, certo? O segundo, não, ele não faz uma apologia. Apologia quer dizer uma defesa, né? Um elogio, um enaltecimento. Lembra que enaltecer, a raiz da palavra é auto, enaltecer, colocar lá em cima, né? Veja, já pensou você falando para sua mina, já pensou você falando para o seu boy, que eu estou aqui para enaltecer você, meu amor. Nossa, ele vai se sentir no outro plano. Mas esse enaltecimento não existe aqui na letra A. Vamos então tentar a letra B. Os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema, automatização da vida humana, correto, mas também quanto à linguagem. Ambos apresentam a brevidade, cuidado, não cai nessa armadilha. Tudo bem, o cara é modernista, os modernistas são loucos, eles querem quebrar tudo que é regra, são iconoclastas, mas não vai automaticamente dizer que tudo que o Drummond escreve tem isso aqui, a descontinuidade sintática. Sintaxe é a parte da gramática, que se preocupa com a maneira como a gente organiza, coloca em ordem as palavras na frase. Isso porque a gente vai prestar atenção na relação que as palavras estabelecem entre si. Esse é um sujeito deste verbo, esse verbo vai pedir esse objeto, esse verbo vai pedir esse adjunto adverbial. Isso é sintaxe, tá? Então, você não tem descontinuidade sintática. As frases estão completinhas, ó. Há máquinas, há é o verbo haver, máquinas é o objeto direto. Essas máquinas são terrivelmente complicadas, isso terrivelmente está ligado a complicadas está ligado à palavra máquinas. Veja, elas são complicadas para quê? Para as necessidades, como é que são essas necessidades? Mais simples, o mais, né? Acrescenta uma informação, é um advérbio para simples. Tá vendo? Tudo aqui está conectado, não há uma descontinuidade sintática. Então, que letra é essa, meu? Eu falo tanto que até me perco, olha só. A letra B, descartada. Vamos lá, letra C. A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se no texto 1, correto? Especialmente no emprego da antítese do primeiro verso. Olha, terrivelmente, eu acho tão interessante essa antítese, terrivelmente complicadas para as coisas mais simples. Vou fazer uma coisa extremamente complicada para as coisas mais simples. Tá, correto. E você tem, ó, e no verso 2, no emprego de estrangeirismo. Veja, de fato, tem estrangeirismo aqui, que é o stop, que eles chamam de barbarismo, né? Uma linguagem estrangeira. Lembra que os romanos falavam que tudo aquilo que era estrangeiro era bárbaro, porque eles não entendiam
o que esses estrangeiros falam, veio a palavra bárbaro, né? Então, barbarismo significa termo estrangeiro, como stop. Mas veja, não é o uso de termo estrangeiro que significa o quê? Que vai marcar, que vai sugerir mecanização, como é que ele está falando aqui? Mecanização excessiva. O uso de termo estrangeiro está em várias outras épocas em que você não tem mecanização. Lembra? O francês era muito usado durante o romantismo, durante o realismo, e não há ali o uso simplesmente de uma palavra estrangeira, não significa que eu estou representando de maneira crítica a mecanização. Então isso olha como é a FUVEST, hein? Se você não presta bem atenção no detalhe, na informação, não lê direito a alternativa, pode assinalar uma alternativa errada. Essa está errada, tá? Vamos tentar a letra D. O texto 2 apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, telegráfica de telegrama. Hoje vocês não sabem nem o que é isso, né? Telegrama é aquela comunicação que você vai lá no correio, eu mando uma carta, uma comunicação, porque você manda uma carta. Geralmente você demora o quê? 1 semana, 2 semanas até para essa carta chegar. Mas quando você quer passar uma mensagem urgente e ter certeza que essa pessoa vai receber logo essa mensagem, antigamente usava-se o telegrama, né? E uma outra empresa utiliza isso geralmente para cobrança, mas hoje não é mais comum, por isso que vocês nem sabem o que é telegrama. Provavelmente, vocês tudo PPs, vocês são todos PPs, não sabem nem o que é telegrama. Mas veja, você pagava por palavra essa comunicação, portanto ficava caro você ter um estilo assim como eu, né? Falo demais. Então você tem que ser conciso, daí a linguagem concisa, extremamente resumida, a gente costuma dizer que é telegráfica. E é verdade, ó, stop, a vida parou ou foi o automóvel? Isso é telegráfico. Então o texto 2 apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão, quer dizer, resumo, estilo resumido telegráfico, a crítica presente no texto primeiro, uma vez que os termos zero, stop e parou indicam, veja, a total, veja, sua cota é zero, né? Você tem uma cota zero, tua vida está anulada, porque bastou aparecer stop, parou o carro, você já acha que tua vida parou. Então veja, indica, e olha que engraçado como a FUVEST é sempre aquela coisa do bem assim, a gente sempre fala, desconfie de alternativas que apresentam informações radicais. Nunca, sempre, tudo, nada. Então, quando se apresenta isso, essa expressão, quando a alternativa apresenta essas expressões radicais, você já desconfia, tá errada. Só que essa aqui tem uma informação radical, total dependência da vida moderna em relação às máquinas, e ela tá certa. Quer dizer, desfez, a FUVEST é até doidinha mesmo, né, dona FUVEST? Ela desfez aquela dica, né? Olha, as palavras que indicam radicalização estão erradas, mas aqui está numa alternativa correta, né? Professor, qual é o erro da letra E? Eu te digo, qual é o erro? A máquina como assunto poético pode ser verificada nos dois textos, correto? O que torna evidente a influência exercida sobre o autor da vanguarda artística conhecida como futurismo. Não basta falar de máquina para ser futurista. Para ser futurista, você tem que ter uma linguagem extremamente concisa, você tem que dar atenção ao movimento, e aqui no segundo texto não estou falando nem movimento, estou falando de parada. É o contrário do futurismo. Futurismo é obsessão pelo movimento, aqui é parada, né? E o segundo texto, o primeiro texto nem tem essa linguagem resumida, louca, telegráfica, típica do futurismo. Então aí que está o erro, não tem essa influência do futurismo. Portanto, para a segunda questão, você deve ter aí assinalado a letra D. A terceira questão é Gabriel, Universidade Estadual de Londrina. E ela pegou uma cidadezinha qualquer que a gente analisou em aula, né? Então ela pede o quê? O que ela pede? Ela pede a alternativa correta. O poema denuncia de forma irônica e com uma linguagem sintética, bem resumida, a monotonia, veja, eita vida besta, meu Deus. Tanto que isso está no último verso, está destacado, preste sempre atenção em últimos versos, em títulos, em repetições. Ali, nesses elementos, você pode ter pistas para a interpretação do texto. Então, eita vida besta, meu Deus. De fato é isso. Eu estou denunciando de forma irônica e com uma linguagem sintética a monotonia, sempre a mesma coisa. Porque você tem casas de bananeiras, mulheres de laranjeiras, sempre a repetição, estilo repetitivo, né? O tédio que predomina em pequenas cidades do interior. Olha que a UEL foi muito inteligente, não falou como muita gente fala, que é do campo. Não é vida do campo, é cidade pequena no interior. Ah, professor, então se a letra A, o que está errado das próximas? Direi a você, ou diloei. Olha como eu falo chique, hein? O poema mostra com sentimento, não tem nada de piedoso, coitado, né? Tem nada de piedoso aqui, então descarta a letra B.
Letra C. O poema retrata de modo... Não tem nada de tristeza, de melancolia. E pior era a viagem, a desventura, quer dizer, a desgraça amorosa do Drummond. Nossa, nada a ver, nada a ver. Então, letra C descartada. Letra D. Que viagem. Predomina no poema um sentimento de nostalgia. Ai, que saudade. Nada a ver. Se bem que ela é engraçada, nostalgia do passado. Olha a redundância. Você só pode ter nostalgia do passado. O que é nostalgia? É saudade, saudosismo. Então não tem nostalgia aqui. E mais, pouco elaborado esteticamente, você vê que ele fez de propósito, isso está na segunda estrofe. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Então tem uma elaboração estética de propósito que ele fez essa repetição, a gente analisou isso na aula. Quer dizer, eu mudo o sujeito, mas o predicado continua o mesmo. Quer dizer, a ação é sempre a mesma. Então está errado falar em pouca elaboração estética, né? Bom, e qual é o erro da letra E, professor? Há no poema preocupação de ordem social? Tá. Estou falando de uma questão social, como é a vida nessas pequenas cidades. E política? Não. Político, preocupação com questões políticas, espera isso para depois de 1930. Isso aqui são poemas da década de 20, então Drummond ainda não está mergulhado nessas questões políticas, essas questões de esquerda, tá bom? Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado a letra A. Quarta questão, nós voltamos a Fulvestre. O que ela pede? Refere-se corretamente a alguma poesia de Drummond a seguinte afirmação. De novo, vamos pegar uma ideia geral do livro. Vamos ver. A imagem do poeta como gauche, lembra que gauche quer dizer esquerdo? Gente, eu demorei para entender de onde eles tiraram. Olha o que está aqui, ó. A imagem do poeta como gauche revela sua militância na poesia engajada e participante de esquerda. Fiquei pensando, de onde ela se inspirou a escrever essa bobagem? É porque gauche quer dizer esquerdo. Mas não aqui no esquerdo de sou socialista, sou comunista. Não, o esquerdo, lembra que a gente falou? Imagina você que é destro, então nós temos um mundo que é todo destrocêntrico, nem sei se existe essa palavra, né? Um mundo que é destrocêntrico, e aí imagina você que é, que é destro, vai usar a mão esquerda, gauche, vai sair tudo desajeitado, torto. É esse o significado de gauche. Gauche quer dizer o desajeitado, torto, a margem, aquele que não é padrãozinho. Se é padrão, não, Drummond não é padrão. Temos a letra B. As oposições sujeito-mundo, o eu versus o mundo, e a província versus a metrópole, são fundamentais em vários poemas. Verdade, 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 verdade. Mas se é a letra B, professor, o que está errado nas outras? Vamos ver. A filiação modernista do livro liberou o poeta das preocupações com a elaboração formal dos poemas. Nós acabamos de ver na questão anterior, veja, um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Veja, eu tenho uma preocupação com elaboração estética, sim, tá? Não é porque não é porque o cara não usa mais decassílabos, ele não está aqui com soneto, que ele é um despreocupado com a forma do poema. Ele é preocupado sim, então a letra C está errada, né? Mas vamos ver o que está errado na letra D. O livro não contém textos Lógico que contém textos metalinguísticos. A gente vai ver já uma questão sobre isso. Então, olha que engraçado. O que caracteriza a primeira fase do autor. Veja, em todas as fases do Drummond, o Drummond iconoclasta modernista, o Drummond socialista, político, público e o Drummond metafísico, filosófico, existencial, nessas três fases, em qualquer momento da poesia dele, ele está preocupado com o papel da poesia, com a metalinguagem. Então, letra D, errada, né? A ironia e o humor evitam que o eu lírico se distancie. Não evitam. Essa ironia, o humor, ele não se envolve, ele é gauche, ele está afastado, ele está à margem, portanto, proporcionando, não há uma comunhão com o mundo, ele tem uma visão crítica com esse mundo, então está errada a letra E. Portanto, para a questão 4, quase que eu esqueço, você deve ter assinalado a alternativa B. Gente, a próxima questão tem um erro, né? Eu coloquei aqui 7 Enem, mas é que eu sou de humanas, né? Humanas, eu revisei tudo, mas não olhei para os números. É questão 5. Humanas é assim mesmo. Os números é o que menos a gente consegue dominar, né? Mas seja, essa questão do Enem, engraçado, quanto mais você lê, quanto mais você tem contato com conteúdo, melhor a sua interpretação de textos, melhor a sua interpretação do mundo. Essa questão me fez perceber, nossa, eu não tinha notado isso nessa estrofe do mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Seria uma rima, não seria uma solução
mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. Eu só tinha percebido o quê? Ele tirando sarro do parnasiano, que o parnasiano acha que rima é tudo, ele disse, isso é só uma rima, não é a solução. Como é que eu não tinha enxergado isso? Não é a solução. Laudemir, solução para o quê? Quem quer uma solução está com problema. Eu não tinha percebido isso, né? Foi esse texto do Eurídice Fontella que me fez perceber, nossa, veja aí, Eurídice Fontella, CDA, Carlos Drummond de Andrade, que ele mesmo disse que está imitando, né? Veja, ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, estava na mesma. Quer dizer, estava na mesma, quer dizer, a vida continuaria triste, ó vida, triste vida. Meu Deus, como eu não percebi o Drummond falando, olha, eu posso ser um excelente poeta, mas isso não me garante uma excelente vida, né? Bom, a resolução dos meus problemas. Eu resolvo ali na questão do poema, eu consigo fazer um poema bonitinho. Então, no mundo da linguagem, eu consigo fazer tudo perfeito, mas não na minha vida. Isso que dói, né? Bom, Eurídice me faz lembrar aquelas pessoas, sabe, que você percebe quando a pessoa tem uma compulsão, gosta dessa casa super arrumada, ou então quando a pessoa gosta de ir para academia, né, fica horas na academia. Então, talvez essa compulsão revele que algo está problemático, desajustado, em complicação na vida, né? E essa minha compensação, pelo menos alguma coisa tem que ter ordem na minha vida. O que é isso que vai ter ordem na minha vida? Pelo menos essa é a minha casa super arrumada, ou é meu visual, ou é meu corpo. Então, na verdade, é uma forma de compensação. Então, veja, a poesia é uma compensação para a vida. Mas o Drummond é crítico, ele vai perceber, não, mas não é. Não é. Eu posso estar fazendo um excelente poema com uma rima perfeita, mas a vida continua na mesma. Bom, então o Enem pergunta o seguinte: Eurídice Fontella intitula seu poema CDA, Siga de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado, porque, como nos versos do Drummond, aponta a insuficiência da poesia. A poesia é insuficiente para solucionar os problemas da vida. Ele viu isso no Drummond e traz isso para o seu poema. Bom, essa aqui é a correta. Mas, professor, qual é o erro das outras? Vamos ver. Expõe o egocentrismo de sentir. O egocentrismo, talvez você possa aceitar no Drummond, mas vasto é o meu coração. Egocêntrico que nem o Tomás Antônio Gonzaga, de onde ele puxou no Maria de Dirceu, de onde ele puxou esse verso, mais vasto é o meu coração. Só o primeiro texto poderia ter egocentrismo. O Eurídice Fontella não tem. Descartada a letra B. Invoca a tristeza da vida. Pera. A tristeza da vida está no Eurídice Fontella. Não está nessa estrofe do Drummond. Letra C, descartada. Apresenta o receio. Fico na dúvida. Receio? Um medo? Não estou vendo isso, mas vamos lá, vamos em frente. De colocar os dramas pessoais no mundo vasto. Eu estou com medo de colocar meus dramas, colocar nesse mundo vasto. Esse não é um tema desenvolvido nos dois poemas, né? Adota um tom, não tem melancolia aqui, tá bom? Então, para essa questão que é de número 5, você deve ter assinalado a alternativa A. As questões 6 e 7, elas falam de um poema que é muito que é sentimental, né? O Drummond, ele fala aqui, ó, põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Não, vou escrever o nome da minha mão molhada, né? Com letra, imagina, você vai escrever o nome da sua amada, Fulvestre, com macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, né? Aquelas camadinhas, aquelas escamas, né? Que indicam que a sopa está esfriando, né? E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho, né? Engraçado, tem um certo tom de ironia, talvez, nesse trabalho romântico, escrever o nome da minha Fulvestre aqui, né? Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. E aí alguém grita, está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. Tem sempre, geralmente a mãe que fala isso, olha, quer que você pause um jogo online, pausa, vem comer, a comida vai esfriar, né? Sempre as coisas de mãe, né? E há em todas as consciências um cartaz amarelo, neste país é proibido sonhar. Olha que mundo é esse. E a PUC de Campinas pergunta, esse poema é caracteristicamente modernista porque nele, olha, o que eu tenho típico do modernismo? Uniformidade dos versos, você bate o olho, os versos não têm o mesmo tamanho, portanto eles não têm o mesmo número de sílabas. Não há uniformidade. E nem isso é característica do primeiro tempo modernista, né? Ou melhor, característica modernista. Letra B. Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. Veja, o surrealismo não é sonhar, é usar, a gente sempre fala dessa questão do onírico, o surrealismo não é sonhar, o surrealismo é a lógica do sonho delirante. E aqui no texto, nada é delirante, você tem a sequência das palavras estabelecendo uma lógica. Letra B descartada. Letra C.
Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica, versos decassílabos, solis, viagem total aqui. Vejamos então a letra D. A linguagem coloquial. Opa, lembra que a gente falou? O modernismo é co. Eu vou usar a linguagem coloquial para falar do cotidiano. Tem uma coisa modernista aqui. A linguagem coloquial dos versos livres. O modernismo gosta de versos livres mesmo. Apresenta com humor, olha, o humor, o lirismo encarnado na cena cotidiana. Olha aí, coloquial, versos livres, humor cotidiano. Tudo isso aqui é modernista. É a letra D. Mas qual é o erro da letra E? Veja aqui, ó. O dia a dia surge como novo palco das sensações poéticas sem imprimir alteração profunda na linguagem lírica. Veja, imprime sim, na maneira como eu faço lirismo, eu vou ser iconoclasta. Portanto, essa aí está erradíssima. Então você deve ter assinalado para a questão 6 a alternativa D. A 7ª questão, também da PUC Campinas, ela pede o seguinte: destacam-se nesse poema características marcantes do Drummond modernista. Então, primeiro eu perguntei o que é modernista. Agora eu pergunto o que é o Drummond. Vamos ver. São elas, tendência... Olha, a metafísica é o terceiro Drummond. É o Drummond, o que é metafísica? Aquilo que vai além dessas experiências imediatas, é o transcendente, uma realidade mais profunda. Não essa terrena, carnal, política, social imediata. É o filosófico, é o existencial. Então essa tendência metafísica é o Drummond 3, não esse de alguma poesia que é o Drummond 1. O discurso é intencioso, sim, né? Aquela coisa, eu estou trazendo a verdade para você. E o humor sutil também está aqui, também está presente nesse poema. Mas a metafísica não, descarta. Letra B. A memória familiar, elegia. Elegia é o canto de luto, é um canto de tristeza pela perda de alguma coisa. Eu não tenho isso, né? Só tem alguém que está apaixonado, tem uma amada, então não tem nada de elegia aqui. A única tristeza do cara, o único lamento que ele faz, isso não é suficiente para ser elegia, porque elegia é a perda, é um poema de luto. Perdi a pessoa amada, perdi a confiança na humanidade. Veja, é tema de perda, luto, é elegia. Não tenho isso aqui, esse canto elegíaco. E gente, linguagem fragmentada é a cara do modernismo, às vezes aparece em Drummond, mas não posso generalizar. Veja que as frases, como eu já falei em outro texto, elas estão completas, tem sujeito, tem verbo, tem complemento, tudo está completinho. Então não tem a linguagem fragmentada, que é característica modernista, que às vezes aparece em Drummond, mas eu não vou generalizar, vai dizer que toda hora Drummond faz isso. Pá! Né? Letra C. A exposição da timidez pessoal, talvez ele está assim, enquanto todo mundo está com ele, está assim, mexendo com o macarrão, talvez seja isso. Drummond tem essa timidez. Onde é que está a amargura? Só tem uma pessoa assim, tá reclamando, está mais reclamando, né, coisa de adolescente, do que a amargura. E onde é que está a forma fixa? O que é forma fixa? 2 quartetos, 2 tercetos, 10 decassílabos, sempre vai ser assim, soneto vai ser sempre desse jeito. Não tem forma fixa. Você bate o olho no poema, você percebe, não há um número fixo de sílabas, os versos são de tamanhos diferentes. Vamos tentar a letra D de dado. A preocupação de cunho social, talvez essa coisa, esse país é proibido sonhar, mas na verdade ele está sendo exagerado, irônico, né, humorístico. Tá? O pessimismo, não sei, né, mas desintegração do verso, repito, não tem fragmentação, linguagem fragmentada, desintegração do verso, isso é coisa do modernismo, isso às vezes aparece no Drummond, mas eu não vou generalizar, tá? A letra D errada, portanto sobrou o isolamento da personalidade lírica. Ele é o que é personalidade lírica? O cara que está num poema confessando seus sentimentos. Então veja que ele está, enquanto está todo mundo comendo, de repente todo mundo para e fica olhando para ele, porque o que esse cara está fazendo? Né? Então veja que ele está isolado, ele está brisando, está pensando, né, na sua amada. A ironia, nesse país é proibido sonhar, tem um tom irônico, e o estilo prosaico, estou falando de uma cena do cotidiano, uma refeição em família, né? Portanto, para a verdadeira sétima questão, para a 7ª questão, você deve ter assinalado a letra E. A 8ª questão é excelente, é da FUVEST. A FUVEST, quando pega Drummond, qualquer que seja o livro, ela vai mostrar que no Drummond, nas entrelinhas, e isso é um trabalho danado, você tem que estar muito bem preparado para isso, nas entrelinhas o Drummond revela características sociais do Brasil. Ele vai mostrar o que é o Brasil daquela época. E o interessante é isso.
veja, o tema do poema, né, à primeira vista, quando você lê, tá, não é falar dos problemas sociais, não é descrever as características sociais do Brasil, né, mas ele acaba passando isso, né? Então você vai ter que ter essa capacidade de ver nas entrelinhas, quando parece que ele está falando uma bobagem, ele na verdade está mostrando o que é o Brasil. Quais são os mecanismos de funcionamento da sociedade brasileira, ou como é que o Brasil se encontrava politicamente naquela época. É o que acontece nesse poema. Um tema tão bobo, família, né? Então parece bobo, não, desculpa. É um tema tão prosaico, tão comum que é a família, e ele faz uma enorme enumeração. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, a cozinheira preta, a calpeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta, e aí o único verbo, e a mulher que trata de tudo. A mulher está lá sempre cuidando da casa, né? Aí vem na segunda estrofe. A espreguiçadeira, cama, gangorra, cigarro, trabalha, a reza, goiabada na sobremesa de domingo, palito nos dentes contentes, o gramofone. Engraçado, o palito nos dentes, os dentes que estão contentes é uma pessoa que comeu aquela refeição, né? Tá contente, né? O gramofone rouco toda noite, a mulher que trata de tudo. O verso, volta o último verso. Lembra que eu falei? Presta atenção em últimos versos, presta atenção em repetições. Repetiu, ó. Tem alguma pista aqui. E a mulher que trata de tudo. A mulher faz tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, quer dizer, o bilhete da loteria, a esperança, agora vou ganhar na Mega Sena, branco, não fui sorteado, né? Mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo. E a felicidade, a felicidade foi irônico, né? Porque você vê, a mulher tem toda uma agitação, tem toda uma dinâmica da família, toda essa dinâmica que não é fácil cuidar de uma família. Vocês não sabem nem o que é isso, que é cuidar de uma família. É uma coisa, você acha que, nossa, estudar para o vestibular é uma coisa interessante, você não sabe o que é cuidar da família. Coitado dessas mães, essas donas de casa esgotadas. E é o que eu. E a mulher que trata de tudo, e você chama isso felicidade. Bom, no poema de Drummond, ó, a hierarquização de substantivos, alguns substantivos são mais importantes do que outros, do que compõem a primeira estrofe. Não vi essa hierarquização, mas vamos lá. Tem a função de situar essa família na sociedade escravagista do século XIX. Olha, não tem nada que diga que isso aqui é uma sociedade escravagista, está mais para o século XX, que eu falo de quê? De bilhete, de loteria, se bem que existia também naquela época, no século XIX, né? Você tem o quê? Ele fala de, deixa eu ver, não sei, eu não consigo achar nada, o leiteiro, o turco, o agiota, não tem nada que me diga, isso aqui é a sociedade escravagista do século XIX. Talvez ele fale, cozinheira preta, copeira, mulata, isso é resquício do escravagismo. Quem são os empregados? São os afrodescendentes. Mas dizer que isso significa escravagismo, não, talvez eu possa dizer o quê? É consequência, é resquício de uma sociedade escravagista. Então, letra A está complicada, não deve ser essa, não. A repetição de um verbo de ação, trata. A repetição de um verbo de ação em contraste com o caráter nominal dos versos, nominal é só substantivo, adjetivo, destaca. O único verbo, a única ação é justamente o quê? É da mulher que trata de tudo. Destaca a serventia, para que serve a figura feminina na organização familiar. Arrumar a casa, cuidar da casa, tratar de tudo. É só para isso que serve a mulher. De fato, é essa, né? Que você deve ser, mas cadê o erro das outras? Diz para mim, professor, veja. A ausência da menção direta ao homem, não se fala de homem. Como assim? A agiota, o leiteiro, tem a figura masculina. Mas o pai não aparece. Tá bom, vamos lá. Mas não é isso que está sendo dito. Eu estou falando que ele é uma figura uma ausência de homem, né? Produz um retrato reativo, é uma reação. Olha aí, o Drummond, como é modernista, ele não quer ser machista, então ele vai fazer uma reação. Não quero um homem no meu poema. A família patriarcal, por salientar o protagonismo social da mulher. Veja, não é bem protagonismo social da mulher, mas é a submissão da mulher, que a casa fica toda para cima da mulher. Não estou dando protagonismo à mulher, estou fazendo o quê? Estou mostrando aquilo que já existia no século XIX, século XVIII, XVII, XVI. Mulher que trata de tudo, mulher que trata de tudo. Letra C, errada. D. O modo como os elementos que compõem a terceira estrofe estão relacionados permite inferir a prosperidade econômica. Veja, agiota, se tem um agiota ali, eles estão pedindo dinheiro emprestado. Quer dizer, não há prosperidade, há uma dificuldade econômica, portanto, D, descartada. Letra E. O enquadramento da mulher no ambiente doméstico lança luz sobre um regime social que favorece a realização plena das possibilidades, das potencialidades femininas. Não há um favorecimento, porque a mulher só está lá cuidando da casa.
Cadê veja, não tem uma mulher estudando, não tem uma mulher escrevendo, não tem uma mulher publicando textos, não tem uma mulher na política. As potencialidades femininas não estão sendo favorecidas, elas estão sendo castradas, elas estão sendo limitadas. Então a letra E está descartada. Portanto, para que questão é essa, meu Deus? Para a questão 8, você deve ter assinalado a letra B. A 9ª questão é da segunda fase da FUVEST, o último vestibular, FUVEST 2023. E representou, assim, como é que eu vou dizer? FUVEST voltou aos eixos. O que aconteceu? Na primeira fase, vou confessar, do último vestibular da FUVEST, ela apresentou questões muito superficiais, até muito rasas, né? Tinha uma questão lá do Angústia, que não precisava nem ter lido o livro. Então imagina você se esforça, lê o livro e cai uma questão que não precisava nem ter lido o livro, não ter nem estudado o livro, que era só para detectar, isso aqui é tempo psicológico. Bom, eu vou colocar essa questão no folheto da aula de Angústia, que ainda está para chegar. Enfim, aí veio aquela decepção, nossa, coitado, o aluno estuda tanto para cair uma questão superficial assim. Aí na segunda fase, a FUVEST voltou, né, ao seu normal, a louca da FUVEST, com aquelas questões que são pancadas, extremamente difíceis, que é o caso desta aqui, né? Veja o que ela pergunta. Primeiro ela pega uma carta do Mário de Andrade. Você deve se lembrar que o Mário de Andrade era o papa do modernismo, é o cara que batalhou pela arte moderna, pelo modernismo, quer dizer, na verdade ele batalhou pela poesia, pela literatura moderna, não tanto pelo modernismo, que não gostava desse finalzinho ismo quer dizer escola literária com suas regras. Ele não queria regras, né? Ele quer essa liberdade em fazer literatura. Então ele, como mentor, como papa, né? Então ele sempre debatia, discutia com tantos outros modernistas. O Manuel Bandeira, ele conversava demais com o Drummond, tanto que olha que interessante, o Bandeira publica o Libertinagem, o livro que a gente diz que ele assume de vez o modernismo, e alguns dizem, depois de todas aquelas acaloradas discussões, nada de escândalos, os dois estão muito bem, se davam muito bem, aquelas trocas de informações entre Mário de Andrade e Bandeira, parece que ele é um grande mentor. E a mesma coisa acontece num outro livro também publicado em 1930, que é Alguma Poesia. Tanto que Alguma Poesia, se não estou enganado, é dedicado ao Mário de Andrade. Tá? Então essa conversa constante, então era muito comum um mostrar um poema para o outro, o que você está achando? Olha, eu gostei disso, mas essa parte aqui, então eles ficavam discutindo, mostrando entre eles os seus textos e debatendo, discutindo, comentando. E aí você tem essa carta do Mário de Andrade, né, pro Drummond, né, dizendo uma coisa que, olha que interessante, o Alguma Poesia ia se chamar Minha Terra Tem Palmeiras. Veja, a carta é de 1924, o livro foi publicado em 1930. Então a intenção do Drummond era ter esse nome, Minha Terra Tem Palmeiras. E o Mário de Andrade faz esse comentário, no Minha Terra Tem Palmeiras, nome admirabilíssimo, que eu invejo, há poemas excelentes e muita coisa boa. Veja, quando alguém já começa com isso, tem muita coisa boa aí. Você já sabe que já vai apontar um ponto, vai apresentar, vai indicar, vai apresentar um ponto negativo. Mas, olha o mas, como você ainda está muito inteligente de cabeça para cair no lirismo, a ideia é essa, você está muito inteligente de cabeça. Então, o que a gente aprendeu, o lirismo do Drummond não é um lirismo extremamente emotivo, não exageradamente exacerbado. Ele tem um lirismo contido e o Drummond é um cara muito... a ideia da pedra. Ele é muito reflexivo, então ele está muito... Diz o Mário de Andrade, parece que é muito racional, porque ele fala aqui, repare que há muita coisa que é contada com memória, cabeça, em vez de vida com sensação evocada. Você não está usando o seu coração, o Mário de Andrade está reclamando disso. Um tal ou qual elemento prosaico que diminui a variedade do verso livre, porque o confunde com a prosa. Então ele vai até apontar problema na construção dos versos, né? Não perdem a musicalidade. Quer dizer, o Mário de Andrade fala, parece que está muito cerebral. Né? E aí, caso alguém não saiba, né, Minha Terra Tem Palmeiras, de onde será que o Drummond puxou isso? E o Mário de Andrade amou, o Mário de Andrade tão nacionalista, de onde será que ele puxou isso? Caso alguém não saiba, a FUVEST tão boazinha, já colocou Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Olha aí, lembra as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá? Não, olha o Gonçalves Dias. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Olha a emotividade
que é do romântico. O Gonçalves Dias sentiu de fato saudade de sua terra, ele ficou estudando em Portugal, estudando na Europa, e sente saudade do Maranhão. Então é aquela coisa que é a memória, ele sentiu, né? Ele evocou uma terra da qual ele de fato sente saudade. Então, na visão do Mário de Andrade, o Gonçalves Dias, ele conseguiu ser nacionalista autêntico, né? E aí ele diz, olha, falta isso em você, você é muito cerebral, você é muito reflexivo, né? Então você deveria ser mais emotivo. E um exemplo de poesia nacionalista dele, vocês viram na aula, que é o Europa, França e Bahia, que é o nacionalismo torto. Por que é torto? Porque ele vai elogiar o Brasil sem falar do Brasil. Ele começa fazendo essa viagem pela Europa, e onde ele fica na Europa ele não se sente bem. Ele fala aqui, ó, ele fala, meus olhos brasileiros sonhando exotismos, como toda classe alta quer viajar para fora, né, quer conhecer. Hoje é Miami, a pessoa quer Miami, Disney, mas naquela época eu quero ir para a Europa, né? Eu quero exotismo, eu quero uma paisagem diferente, né? Paris, e olha, ele descreve Paris, era o que todo mundo queria conhecer na época, né? Você tem a Torre Eiffel, a lastrada de antenas como caranguejo, os cais bolorentes de livros judeus, e a água, olha, sempre aspectos negativos que ele vai descrevendo. Por isso que ele fala, meus olhos brasileiros se enjoam da Europa, né? Quer dizer, o meu nacionalismo vem do quê? Falando mal da Europa. Chega, meus olhos brasileiros se fecham, saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Como é que um nacionalista vai dizer, como era a mesma canção do exílio? Eu tão esqueci de minha terra, ai, terra que tem palmeiras onde canto sabiá, né? Ele lembrou, terra que tem palmeiras onde canto sabiá. Eu faço pergunta no item A. Embora tivesse grande respeito pelas ideias de Mário de Andrade, Drummond não aderiu, sem reservas, ao nacionalismo literário do amigo. Então veja que o Mário de Andrade tem um nacionalismo de emoção. Você vai se envolver, você vai se emocionar com a pátria, você vai amar o Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Muito bem, isso pode explicar a troca do título do livro Minha Terra Tem Palmeiras por alguma poesia? Veja, quando ele vê Minha Terra Tem Palmeiras, quando ele percebe que o Mário de Andrade, a partir do título, criou aquela expectativa de que esse livro vai ser marcado por um nacionalismo muito emotivo, o que acontece? E aí o Mário de Andrade começa a cobrar, seja menos cerebral, não tenha memória, e sim a evocação. Evocação é uma lembrança emotiva, né? Então, o que acontece? Tudo não é, se por causa do título, Minha Terra Tem Palmeiras, o cara está cobrando nacionalismo extremamente emotivo, que eu não tenho, então o que eu vou fazer? Vou trocar no título do poema, para esse povo não ter mais essa expectativa. Então ele troca por alguma poesia, né? Então, bem irônico esse título. Portanto, o que ela pergunta aqui? Isso pode explicar a troca do título? Sim. Né? Então a troca do título anuncia que eu não vou ter aquele nacionalismo evocativo, esse nacionalismo extremamente emotivo, esse nacionalismo sentimental que marca os românticos, que tocou o coração do Mário de Andrade. Então, quando ele tira o título, troca o título, ele vai evitar, a intenção é evitar que se espere, que se tenha essa expectativa. Ele não acatou o Mário de Andrade, ele não assumiu aquela postura, Mário, você tem razão, então eu vou ser mais emotivo, vou melhorar a minha emotividade quando eu estiver falando do Brasil. Não, o que ele fez? Então, muda o título, para ninguém esperar isso da minha obra, tudo bem? Então, letra A está respondida, mais ou menos são essas ideias que você deveria ter colocado nessa resposta. A letra B diz, de acordo com Mário de Andrade, o senso crítico afasta Drummond da poesia mais sentimental. Veja que já me ajudou até no item A. A partir dessa nota, analise a diferença entre a visão romântica de Canção do Exílio, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá, sem falar, olha essa rima sempre né? Ou melhor, quase sempre em A, as rimas vão dar esse tom de lamento, vão dar esse tom de emotividade intensa, né? Ou melhor, de emotividade marcante. Muito bem. E aí o que acontece? O Drummond não assume isso. Tanto que nem lembra como era mesmo. Olha, quem nacionalista fala isso? Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu tão esquecido ele confessa, eu tão esquecido de minha terra, eu tão esquecido. Então veja, o nacionalismo dele não é enfático, o nacionalismo dele não é extremamente emotivo, o nacionalismo dele não é convencional. Ele até fala, eu tão esquecido de minha terra, como é a mesma Canção do Exílio. Como é que alguém se diz brasileiro e esquece a terra, esquece a Canção do Exílio, hein? Portanto, o que você tem? Essa é a grande diferença do nacionalismo dos dois.
O Gonçalves Dias muito emotivo, muito saudosista, evocativo, e o que mais? É lamentativo. E o Drummond, né, ele tem um nacionalismo torto, gauche, posso até dizer isso, um nacionalismo gauche, em que ele ele se confessa esquecido da terra e nem lembra como era a canção do exílio. Tá? A nossa 10ª e última questão também é do vestibular da FUVEST, também é da segunda fase e também é uma questão pancada, difícil. Veja o que ela pede. Ela apresenta um poema chamado Sweet Home, caso você não sabe o que é em inglês, né? Lar doce, doce lar, né? Então, um doce lar, lar, doce lar. É bem aquele lar, doce lar que o Tomás Antônio Gonzaga queria no Maria de Dirceu. Mas aqui, enquanto o Tomás Antônio Gonzaga, olha, pode até ser uma questão comparativa, olha, enquanto Tomás Antônio Gonzaga deseja esse lar tipicamente burguês, pequeno burguês, essa coisa da tranquilidade, o Drummond, você percebe que ele está tirando sarro, porque ó, ele começa descrevendo como esse lar quebra a luz, quer dizer, abajur, né? Veja que tem um abajur, imagina assim, numa sala com um abajur, um aconchego, tem o braço morno, não é nem frio nem quente, é morno, envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo. Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês? O jornal conta histórias, mentiras, aí ele fala, olha, afinal, a vida é um bruto romance, bruto, essa ideia esse adjetivo ele reforça a ideia de, a vida, o que é o romance? A gente lembra que o romance ele tem uma visão problemática da existência, grande exemplo de romance, vou falar de novo de angústia. Então o romance tem uma visão complexada, problemática, né, da existência, como por exemplo, dois irmãos. Né? Então a vida é um bruto romance e nós vemos folhetins sem o saber. E nós queremos folhetim. Lembra que o folhetim é aquela coisa, lembra? O que vai acontecer no próximo capítulo? E agora? E agora? Quer dizer, tem mais aquela coisa da distração, uma sentimentalidade, aquela coisa da efabulosa, quer dizer, a técnica de contar a história, contar aquela historinha, né? Para prender a sua atenção e distração. Então, o romance está ligado a problemas, crises, problemas existenciais, sociais, e o folhetim está mais para distração. Mas surge um imenso chá com torradas. Veja, a vida é um bruto romance. Mas aí vem um chá com torradas, chá de minha burguesia contente. Tá percebendo que ele está sendo irônico, né? Minha burguesia contente. Ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó que eu chamei a atenção, presta atenção no último verso. Ó bocejo de felicidade. Tá vendo a ironia? Bocejo significa o quê? Você está entediado. Engraçado que eu tenho tédio lá no cidadezinho qualquer, na pequena cidade, e um tédio aqui no ambiente que eu suponho que seja de uma cidade maior, de uma grande cidade que você tem esse conforto burguês, né? Bom, porque a expressão em inglês sweet home suscita no título do poema um teor de ironia, que não tem nada de doce quando você está numa vida acanhada, quando você está numa vida, não é bem acanhada, uma cômoda, né? Uma vida acomodada, o conforto, o comodismo de uma existência burguesa. Então não tem nada de doce aqui. É uma vida limitada que me faz lembrar uma mensagem do Fernando Pessoa. Lembra que ele fala, triste de quem fica em casa, contente com seu lar. Então essa é uma situação de comodismo burguês, é uma situação extremamente triste. Né? Você está só nesse o conforto da burguesia. Né? E por isso que ele é um título irônico, não tem nada de doce. Na verdade, você é um tonto, você é um alienado, você se contenta com pouco. A vida é muito mais do que isso, cara. Tá? Entender. Nas circunstâncias do poema, os termos bruto romance e folhetins, como formas literárias, representam diferentes visões de mundo, estabelecendo entre si um contraste simbólico. O romance tem uma visão complexada, o romance tem uma visão, é melhor dizer, problemática da existência. O romance tem uma visão de um mundo, de uma vida, de uma sociedade em crise. Um mundo, uma vida, uma sociedade com problemas, tá? Já o folhetim não, o folhetim está ligado à emoção, à aventura, o folhetim está ligado à distração, à bem-aventurança, ao bem-estar, é uma outra visão da existência, então tá vendo? O alienado vai gostar do folhetim. Eu quero apenas me distrair, quero apenas, sabe, passar meu tempo, quero apenas me divertir. Já o engajado, aquela pessoa com enorme consciência crítica, política e existencial, ela vai ter uma visão de romance da existência. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente quanto à resolução dessas 10 questões referentes ao folheto, referentes ao aulão sobre alguma poesia
obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2024. Espero que minhas orientações tenham sido úteis, espero que você tenha gabaritado. Se errou uma ou outra, tudo bem, faz parte da aprendizagem, normal, tá? E se você tem alguma dúvida, você sabe, né? Não hesite, entre em contato comigo, tá? Eu sou super aberto para tirar essas dúvidas, para dar orientações e demais comentários. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por sua paciência e pela confiança. Um beijo e até a nossa próxima aula, que é Mensagem de Fernando Pessoa.